Olá, sejam bem-vindos a mais um Momento Recivil. O tema do programa de hoje é Direito das Sucessões e Herança. Para falar sobre esse assunto, recebemos a advogada e professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Yara Antunes de Souza, que é mestre em Direito Privado pela PUC Minas e especialista em Direito Processual e Direito Civil. Bom dia, Yara. Bom dia, Renata. Yara, quando se fala de sucessão e direito de herança, sempre surgem muitas dúvidas, né? As pessoas não conseguem entender bem como funciona. Explica pra gente, e principalmente pro pessoal que está em casa, o que é, na verdade, o direito das sucessões. Direito das sucessões, no direito civil, refere-se ao conjunto de normas jurídicas que regulam a transmissão do patrimônio em razão da morte de alguém. Isto porque nós temos também transmissão de patrimônio ou de direitos em vida. Por exemplo, no caso de compra e venda e de doação. Mas, lembre-se, quando falamos em direito das sucessões, estamos falando dessas consequências de transmissão de patrimônio em razão da morte de alguém. Yara, existe uma norma para definir os beneficiados com esses bens de uma pessoa? Sim. No nosso direito, nós temos dois sistemas de transmissão de patrimônio em razão da morte. Aquele chamado de sucessão legítima, regulado pela lei, no nosso caso pelo Código Civil, e a transmissão via testamento, que é a sucessão testamentária, aquela que a pessoa vai até o cartório ou em sua residência e faz o testamento. Os dois sistemas, eles convivem no nosso ordenamento. A pessoa pode optar por fazer testamento ou não. Se ela fizer, ele será cumprido juntamente com a lei. Então, quer dizer, a lei é o que prevalece, o testamento vem a complementar ou não. E a nossa legislação, o Código Civil, como eu disse, ele vai trazer-nos uma ordem de vocação hereditária. Então, ele estabelece que, em primeiro lugar, serão chamados os filhos, os netos, a lei chama essas pessoas de descendentes. Estes descendentes irão concorrer com o cônjuge ou não, a depender do regime de bens. Não existindo descendentes, a lei chama os ascendentes, pais, avós e etc. Também em concorrência com o cônjuge, mas neste caso, independentemente do regime de bens. Não existindo descendentes, não existindo ascendentes, são chamados então o cônjuge sozinho, recebe toda a herança. Não existindo descendentes, não existindo ascendentes, não existindo cônjuge, aí são chamados os parentes colaterais até o 4º grau. Irmãos, sobrinhos, tios e etc. Essa mesma legislação, Yara, vale para quem vive em união estável e não é casado? É a mesma legislação, é o Código Civil. Só que a disposição é diferente, a ordem de vocação hereditária é diferente. Então, quando você é casado, né, a sua sucessão é regulada pelo 1829 do Código Civil. Se você vive em união estável, a ordem de vocação hereditária é regulada pelo artigo 1790. Foi uma diferenciação, né, que o nosso legislador resolveu fazer no caso da sucessão. E o companheiro ainda tem uma outra peculiaridade. Ele só concorre nos bens adquiridos durante a união. Então, ele não vai concorrer com todo o patrimônio que o autor da herança, que o falecido deixou. Somente com aqueles bens que foram adquiridos durante a união, depois de retirada a sua meação, que é aquela metade que ele tem de direito em razão do regime de bens, que geralmente é da comunhão parcial. Agora, há uma outra peculiaridade no caso de união estável. É na concorrência do companheiro com os filhos, com os descendentes. Isto porque, se o companheiro concorrer com filhos só do autor da herança, ele irá receber metade. Enquanto que o cônjuge, concorrendo com filhos só do seu cônjuge, receberá a parte igual. E nos casos, então, Yara, a gente sabe que hoje é muito comum que o falecido teve não só um casamento, ele teve um casamento, tem a esposa, os filhos daquele primeiro casamento, depois ele teve um outro relacionamento com uma outra pessoa. Como que ficam os direitos dessas mulheres? Bom, neste caso, nós vamos ter que avaliar duas vertentes dessa situação. A primeira é, em relação a este casamento, ao primeiro casamento, este homem estava separado judicialmente, divorciado ou separado de fato há mais de 2 anos? Se a essas questões a resposta for positiva, a cônjuge virago, que é a mulher, ela não irá participar da sucessão, ela não será considerada herdeira. Então, nós vamos fazer sucessão de acordo com 1790, incluindo aí a companheira. Agora, se ele estiver separado de fato
há menos de 2 anos, nós vamos ter o chamamento dos filhos, da esposa e da companheira. E aí eu gostaria de te contar, o nosso direito, a nossa lei, não traz resposta correta nessa situação. Por quê? Porque de um lado a gente tem um cônjuge que vai concorrer em todos os bens. Do outro lado a gente vai ter uma companheira que só vai concorrer nos bens adquiridos na constância da união. Como que eu vou fazer essa divisão? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chegou a determinar uma ideia de triação de bens, que seria a divisão por 3. Mas isso é justo? E se uma contribuiu mais para a aquisição, outra contribuiu menos? Então a gente tem essa dificuldade e as situações concretas estão aparecendo. No programa de hoje falamos sobre o direito de sucessões e herança. Voltaremos num próximo programa para concluir esse assunto. Para saber mais sobre esse tema e outros assuntos, acesse o site www.recivil.com.br ou mande-nos um e-mail para sindicato@recivil.com.br. Até a próxima semana.